Imagine por um momento que tudo o que você tentou manifestar com a lei da atração nunca chega. Você se visualiza, repete afirmações, cria quadros de visão, mas sua realidade continua a mesma. Já passou por isso? Pois escute com atenção. Bob Proctor, um dos maiores mestres da mente e da abundância, revelou que a maioria das pessoas comete um erro fatal ao aplicar a lei da atração. E enquanto você não descobrir, estará condenado a repetir a mesma frustração uma e outra vez. Fique comigo, porque hoje você vai entender qual é esse erro oculto e como transformá-lo no motor que finalmente abrirá as portas da vida que você deseja. Antes de continuar, certifique-se de se inscrever no canal e dar um like neste vídeo, porque aqui compartilhamos os segredos mais poderosos sobre a lei da atração, abundância e crescimento pessoal. E se você realmente quer transformar sua vida, na descrição você encontrará recursos exclusivos que aceleram seu processo de manifestação. Bob Proctor ensinava que a mente humana funciona como um ímã. E esse ímã não responde ao que você diz que quer, nem ao que você imagina de vez em quando. Ele responde a algo muito mais profundo, ao que você realmente acredita sobre você e sua vida. Aqui está a armadilha. A maioria das pessoas repete afirmações positivas, mas por dentro ainda vibra em carência, dúvida e medo. E é aí que tudo desmorona. Este é o erro fatal. Não é que a lei da atração não funcione. É que, sem perceber, você está enviando ao universo um sinal contraditório. Você diz, quero abundância, mas sente insegurança. Pede amor, mas no fundo sente medo de rejeição. O universo não escuta suas palavras, escuta sua vibração. E é essa incoerência interna que bloqueia completamente seus resultados. E a grande pergunta é, como mudar isso? Como alinhar seu mundo interior com o que você diz que deseja? Bob Proctor repetia várias vezes, você não atrai o que quer, você atrai o que é. E essa frase contém toda a chave, porque o que você é, no profundo do seu subconsciente, é o que emite o sinal que cria sua realidade. Se o seu subconsciente ainda guarda crenças de escassez, medo ou limitação, não importa quantos quadros de visão você faça, quantas afirmações repita no espelho ou quantos vídeos motivacionais assista, você continuará vibrando na mesma frequência antiga. É nesse momento que a maioria das pessoas se frustra. Pensam, a lei da atração não funciona, é mentira. Mas a verdade é que eles simplesmente não entenderam o verdadeiro mecanismo. A lei da atração sempre funciona, como a gravidade. O que falha é a forma como você a aplica. E aqui está a verdade chocante. As pessoas passam horas imaginando um futuro ideal, mas segundos depois voltam a reclamar, se preocupar e vibrar na mesma frequência de antes. Essa contradição interna sabota todo o processo. Imagine isso, é como querer ouvir música em uma estação de rádio, mas o dial está fora da frequência exata. Você pode desejar intensamente ouvir sua música favorita, mas até ajustar para a frequência correta, ela nunca vai tocar. A mente funciona da mesma forma. O erro fatal é viver em uma frequência que não corresponde ao que você deseja atrair. É por isso que Bob Proctor enfatizava algo que poucos aplicam. O verdadeiro trabalho não está apenas em repetir afirmações, está em reprogramar o subconsciente. Isso não se faz com palavras soltas, mas com prática diária que muda sua identidade interna. Agora se pergunte com honestidade, você está vivendo como a pessoa que já tem o que deseja? Ou ainda age, pensa e sente como alguém que não tem? A resposta para essa pergunta determina sua vibração e, portanto, o que você atrai. Bob Proctor dizia frequentemente que nossa mente é como um jardim. Se você não planta intencionalmente sementes de prosperidade, o subconsciente se enche de ervas daninhas, dúvidas, medos e crenças herdadas. E essas ervas daninhas são exatamente o que impede que a vida que você deseja floresça. O erro fatal
é tentar atrair abundância sem antes arrancar as raízes da escassez que existem dentro de você. Pense nisso. O que te ensinaram sobre dinheiro quando você era criança? Talvez tenha ouvido frases como dinheiro não nasce em árvore, é difícil de ganhar ou ricos são egoístas. Essas frases, repetidas inúmeras vezes, se tornam programas ocultos que controlam sua vibração. Mesmo que conscientemente você queira riqueza, seu subconsciente pode estar enviando o sinal oposto. E aqui vem a grande revelação. O subconsciente não distingue entre o real e o imaginário. Ele responde ao que você sente, com intensidade e repetição. Por isso, Bob Proctor enfatizava a importância da visualização, não como um simples exercício mental, mas como um treinamento emocional. Não basta apenas imaginar imagens em sua mente, você precisa sentir como se elas já fossem suas. Porque é o sentimento que grava a nova informação no subconsciente. Imagine como sua vida mudaria se, todos os dias, você treinasse sua mente para sentir gratidão, prosperidade e abundância, como se já estivesse vivendo essa realidade. Essa vibração coerente é o que alinha sua frequência com aquilo que você deseja atrair. É aqui que a maioria das pessoas falha. Elas se concentram no que não têm, em vez de se sentir como se já tivessem. O que te impede de avançar não é a falta de capacidade ou de oportunidades. O que te bloqueia são os antigos programas que operam silenciosamente dentro de você. E enquanto não os reescrever, você continuará repetindo os mesmos padrões, dia após dia. Agora, como reprogramar de verdade o subconsciente para que sua vibração esteja alinhada com seus desejos? Bob Proctor revelava um método que poucos aplicam: a autoimpressão consciente. Isso consiste em escolher com clareza o que você quer e repetir todos os dias, não apenas com palavras, mas carregando emoção. A chave está na repetição constante e na intensidade do sentimento. Ele mesmo contava que escrevia, todas as manhãs, a meta que queria alcançar, mas fazia isso como se já fosse real. Não escrevia "quero abundância", mas sim "estou tão feliz e grato agora que minha vida está cheia de abundância ilimitada". Essa pequena diferença muda tudo, porque o subconsciente só entende o presente. Quando você escreve ou afirma no futuro, ele adia. Quando sente no presente, assume como realidade atual. É aqui que se revela o erro fatal. A maioria pensa que apenas desejar é suficiente, mas o desejo sem emoção, sem coerência interna, não tem poder criativo. Bob Proctor dizia: o desejo é o ponto de partida, mas a fé é o combustível. E essa fé não se gera pela lógica, mas pela prática emocional e repetição diária, até que a nova ideia se torne uma crença automática. Imagine como seria sua vida se todas as manhãs você despertasse e o primeiro ato fosse se conectar com a emoção de sua meta já cumprida. Seu dia inteiro estaria sintonizado em outra frequência. E como um ímã, você começaria a atrair pessoas, ideias e oportunidades em harmonia com essa vibração. Esse é o verdadeiro segredo que a maioria nunca aplica com consistência. E lembre-se, o universo não responde ao que você diz que quer, mas ao que você sente que já é. Bob Proctor insistia que o erro fatal não está na lei da atração em si, mas em como as pessoas se relacionam com ela. A maioria a vê como uma varinha mágica, pede e espera, e se nada acontece, se frustra. Mas a verdade é que esse princípio universal não responde à espera passiva, e sim à ação inspirada. E aqui está outra lição que muitos esquecem. A ação faz parte da vibração. Você não pode se sentar para visualizar riqueza, enquanto suas ações diárias refletem medo e escassez. Suas decisões são a prova mais clara da frequência que você está emitindo. Se constantemente escolhe o mais barato, evita investir em si mesmo ou adia oportunidades por medo do fracasso. Você está reforçando sua antiga vibração, não importa quantas afirmações positivas repita.
Bob dizia que a verdadeira transformação ocorre quando você começa a agir como a pessoa que já tem o que deseja. Você não espera sentir-se abundante para investir em si mesmo. Você investe porque já se percebe abundante. Não espera ter confiança para falar em público. Você fala porque já se vê como alguém seguro. Essa mudança de identidade é o que alinha seu interior com seu exterior. Aqui está a chave para quebrar a frustração. Não se trata de esperar o universo dar sinais para agir, mas de agir como se você já fosse essa versão da pessoa que deseja se tornar. Essa coerência entre pensamento, emoção e ação é o que permite que a energia flua sem bloqueios. E o mais poderoso é que, quando você começa a viver dessa forma, as oportunidades começam a aparecer como por magia. Mas não é magia, é vibração. Agora, você pode estar pensando, isso é inspirador. Mas como manter essa coerência quando minha realidade atual grita o contrário? Essa era uma das perguntas mais comuns que Bob Proctor respondia. E a resposta dele sempre era clara. Não foque no que você vê, foque no que você escolhe acreditar. A realidade externa é apenas um reflexo da sua vibração passada, não da sua vibração presente. O que você vive hoje é resultado de pensamentos, emoções e ações anteriores. Por isso, se deseja transformar seu futuro, precisa começar a viver hoje a partir da vibração do que deseja, mesmo que seu ambiente ainda não reflita isso. Bob explicava com uma metáfora simples. Quando você planta uma semente, não vê a árvore imediatamente. Durante semanas, parece que nada acontece, mas debaixo da terra a semente já está germinando. O mesmo acontece com a lei da atração. Suas novas crenças e emoções começam a movimentar energias invisíveis antes de se manifestarem no tangível. O erro fatal é que muitas pessoas desistem justamente nessa etapa invisível. Como não veem resultados imediatos, voltam às antigas crenças e arrancam a semente antes que ela brote. O que você precisa é fé e persistência. E fé não significa esperar passivamente, mas agir todos os dias, como se sua nova realidade já estivesse a caminho. Por isso, Bob Proctor sempre repetia: se você pode ver na sua mente, você pode ter nas mãos. Mas a ponte entre essas duas coisas é sua capacidade de sustentar a vibração correta, mesmo quando seus olhos ainda não a enxergam. Bob Proctor ensinava que seu poder criativo depende de algo chamado imagem interna. Essa imagem é como o plano arquitetônico da sua vida e é construída a partir do que você acredita ser possível para si mesmo. O erro fatal que a maioria comete é tentar atrair grandes mudanças mantendo uma imagem interna pequena, limitada e fraca. Por exemplo, alguém quer prosperidade, mas ainda se vê como alguém que mal sobrevive. Outro quer amor, mas internamente se percebe como alguém que não merece ser amado. Essa contradição entre o que você deseja e o que acredita ser cria um curto-circuito vibracional. O universo não vai te dar o que você deseja. Ele vai te dar o que corresponde à imagem que você sustenta dentro de si. E aqui está a solução que Bob repetia incansavelmente. É preciso elevar sua autoimagem. A única maneira de manifestar algo maior é se ver como alguém capaz de receber isso. Isso não acontece da noite para o dia, mas sim através de prática constante. Visualizar, escrever suas metas no presente, agir como se já fosse essa pessoa. Tudo isso é um treinamento mental para expandir sua autoimagem. O mais fascinante é que, quando sua autoimagem muda, tudo ao seu redor começa a se alinhar. Oportunidades que antes pareciam distantes surgem. As pessoas certas aparecem em sua vida e o que antes parecia impossível passa a ser natural. Não porque o universo mudou, mas porque mudou a maneira como você se percebe. Por isso, Bob Proctor insistia: se você quer mais, primeiro precisa se tornar mais. Essa é a verdadeira chave para abrir as portas da abundância. Então,
Voltemos à grande pergunta: qual é o erro fatal ao usar a lei da atração? Bob Proctor revelou de forma clara: tentar atrair a partir de uma vibração incoerente. Dizer com a boca que quer abundância, enquanto seu coração vibra com medo. Desejar amor, enquanto sua autoimagem diz que você não é suficiente. Visualizar sonhos grandiosos, mas agir todos os dias como alguém que não acredita neles. Esse é o verdadeiro bloqueio. E o que Bob nos ensinou é que a solução está em alinhar pensamento, emoção e ação. Quando você consegue essa coerência, a lei da atração deixa de ser teoria e se torna uma experiência real e tangível. Lembre-se, você não atrai o que deseja, você atrai o que você é. E você pode escolher quem ser a cada momento, reprogramando seu subconsciente, elevando sua autoimagem e vivendo todos os dias na frequência daquilo que quer manifestar. Imagine por um instante como sua vida mudaria se, a partir de hoje, você começasse a se sentir e agir como a pessoa que já vive em abundância, amor e plenitude. Que oportunidades surgiriam? Que portas se abririam? Essa é a transformação que Bob Proctor queria que todos experimentassem. Então agora é o seu momento. Se essa mensagem ressoou com você, inscreva-se no canal e dê um like neste vídeo, porque aqui você encontrará mais ensinamentos poderosos sobre a lei da atração e como aplicá-la de forma correta. E se realmente quiser se aprofundar, na descrição você encontra recursos e materiais exclusivos que vão acelerar seu processo de manifestação. A decisão está em suas mãos. Continuar repetindo o erro fatal ou se alinhar de uma vez com a vida que você sempre sonhou.